Como os avanços tecnológicos podem determinar como será a vida na Terra nos próximos anos? Que sociedade resultará do uso da inteligência artificial, robôs e carros voadores? Esses futuros possíveis foram o tema de um evento que aconteceu na Casa Firjan há alguns dias. E eu recebo aqui, no Rio ETEC, a Bebel Ocherry, gerente de conteúdo e inovação empresarial da Casa Firjan. Seja bem-vinda, Bebel. Obrigada, Beto. Foi muito legal. Estive lá os 2 dias, vamos falar bastante sobre esses futuros possíveis. Vamos começar com uma citação do Yuval Harari, o escritor, né? Que ele fala que pela primeira vez na história da humanidade não é possível prever como serão os próximos 20 anos, né? Os nossos futuros aí. Né? E qual o impacto que isso tem na sociedade? Né? E vamos também pegar um pouco do que o Felipe Koch, que foi um dos palestrantes do evento, que falou que a gente deve transformar essas incertezas em combustível para criar os futuros que queremos. O que você fala sobre isso? Então, Beto, assim, adoro o Yuval, né? Mas a gente tende a não falar de prever futuro, né? Porque isso é um conceito, assim, primeiro que a gente sempre fala de futuros, né? No plural. Isso é sempre uma notação que todo mundo que trabalha com futuro gosta de pontuar, né? Porque isso, são possibilidades, né? Por isso que a gente, inclusive, chama o Festival de Futuros Possíveis, né? Então, a ideia é que você, na verdade, está construindo hoje alguma coisa que você deseja para o amanhã. Né? Inclusive, o Felipe falou na palestra dele, deu uma expressão que eu adorei, que ele falou, a gente está grávido do futuro. Então, o futuro já está na gente. Né? A gente não sabe ainda o sexo, não sabe, né, como é que vai ser a carinha, mas ele está ali no presente. Né? Então, é muito essa provocação de que o que a gente pode fazer hoje para construir esse futuro, né? E por isso que tem esse pensamento de cenários, né? De possibilidades futuros. É claro que tem os futuros desejáveis, os prováveis, os plausíveis, mas sempre essa ideia, né? De que é uma coisa que você pode imaginar e criar ativamente. E aí outro conceito que ele falou também, que eu achei super interessante, né? Linkando com essa coisa da incerteza, né? Porque existe essa provocação, né? De que uma coisa que é muito familiar, que você pode imaginar, talvez não seja... Né, algo que é realmente inovador, né? Então, ele fez uma analogia com o negócio de OKR, né, que tem nas empresas, né, que é aqueles metas de OKRs, KPIs, né, que é objetivos e indicadores chaves, né? E ele falou do AKI, né, que são aspirações e insights chaves, né? Então, as aspirações, né, e key insights, que é assim, o que você deseja, né? E aí muitos futuristas falam isso, né? Enquanto, se você não pensar nisso, né? Se você não pensar um pouco mais a longo prazo, outras pessoas estão pensando isso por você, e aí esse outro futuro vai chegar, que é um futuro que não necessariamente você desejou e que vai ser benéfico para você. Né? Então, eu, enfim, gosto muito, e por isso que a incerteza também é uma coisa que você tem que conseguir lidar, né? Aliás, assim, a incerteza, na verdade, isso foi uma provocação que a gente faz, né? Ela sempre esteve presente. Essa ideia de que a gente tinha certeza até pouco tempo atrás, na verdade, é uma ilusão. Acho que o que a gente está vivendo agora é que tem uma rapidez, né? A gente está, assim, assoberbado, né? Com a quantidade de informação, né? Você acha que está aprendendo uma coisa de inteligência artificial. Já mudou. Gente, já está old news, né? Assim. Então, esse ano eu fui para o XSW, até a gente voltar a fazer a decupagem. O Brief já tinha lançado Sora, já tinha lançado outras coisas. Então, assim, você tem que ficar correndo atrás. Mas, assim, o imponderável estava sempre aí, posto, né? Então, mas essa ideia do fim das certezas, que é o tema do nosso festival desse ano, fala muito disso, né? Dessa sensação de que tudo que a gente entendia que era como o mundo era, está sendo quebrado, né? Aí a gente até dá exemplo, chuva no deserto, né? Pessoas que falam que a morte não precisa acontecer, a morte é uma doença, né? Que pode ser. A gente vai falar mais tarde sobre isso, nosso amigo lá, né? Pois é. Em inglês, né? Que falou. Então, assim, é isso, né? A incerteza faz parte e pode ser uma coisa positiva, né? Não é para paralisar e causar medo, né? Mas eu acho que as pessoas estão assustadas. Aí a minha observação é que com os avanços da tecnologia e essa rapidez, assim, a gente sempre teve a incerteza.
Mas, assim, durante a Idade Média, assim, dava para entender que o mundo ali ia evoluir bem devagar, né? Não ia ter, você não ia encontrar... Como assim, eu senti isso, eu fiz até um curso na Livraria Argumento, porque eu fui para os Estados Unidos, e por uma coincidência eu fui para São Francisco, que é a cidade mais inovadora, né, assim, dos Estados Unidos, e eu estava muito a fim de andar num carro autônomo, há um ano atrás. E não tinha, eles ainda estavam em teste. Esse ano, eles já estão incorporados à paisagem e à rotina. E eu fiquei muito impressionado com isso. Falei, caramba, o carro girando, o volante sozinho. E as pessoas, assim, isso é uma coisa de ficção científica até muito pouco tempo, né? Vamos falar sobre trabalho, sobre ambientes de trabalho. O que você pode dizer sobre o que foi falado, sobre o futuro dentro, né? Falando de trabalho e de ambientes de trabalho. Que a gente foi para o híbrido, voltou, estamos lá e cá, né, né, como foi falado, o que foi falado sobre isso? Então, teve um painel muito interessante para a gente trazer essa provocação da influência tecnológica, e uma coisa que falaram muito foi sobre a saúde mental, tá? E que isso é super importante. Isso precisa ser visto, né? Porque, assim, a primeira coisa que afeta a produtividade né, dos trabalhadores, a eficiência. Então, assim, as pessoas têm que estar, né, num estado de bem-estar ali, de qualidade de vida. Então, isso foi uma coisa que falaram. A importância da liderança nesse sentido. Né? O líder tem que conseguir prover ali um ambiente saudável, né? Então, isso acho que foi uma coisa que às vezes as pessoas não dão tanta atenção, até porque assim, o líder é um liderado também, né? O líder também precisa ser cuidado e precisa trazer essas transformações. E aí uma outra coisa é a questão das novas formas de trabalho no sentido de mudança das profissões, né? Porque assim, a inteligência artificial está vindo e aí junto, né, todo mundo vai perder os empregos, né? Então uma coisa que foi falada também assim, não é que vai perder a profissão, mas certas atividades daquela profissão vão mudar. E aí, por que você precisa estar atento é ser adaptável. Aí começaram a falar muito dessas competências, as novas competências, né, para esse ambiente de trabalho. Então, a adaptabilidade é uma delas. Né? Aí trouxeram até um conceito que apareceu, que não foi ali do painel, mas né, já existe ali, não sei se você conhece, que são generalistas criativos. Né? Então, essa importância de você ser adaptável para multidisciplinar para outras coisas que vão surgir ali, que você tem que usar aquele desafio e transformar numa oportunidade. Né? Não ficar com medo, né? Embarcar na onda, né? Aí conceitos, né? Aquela coisa do mindset fixo versus o mindset de crescimento. Então, assim, você poder realmente se adaptar, mudar, né? Aprender, ser curioso, fazer muita troca, falaram muito disso, né? De você aumentar seu repertório, de você ter as empresas, elas muito acostumadas a ter os setores, né, as áreas, os departamentos, para, na verdade, ter essa quebra. Né? Eu vivo isso até na empresa, né? Aquela coisa assim de você ter... Qual a descrição do cargo? Qual o meu escopo? Né? Muito delimitadinho, né? Que dá um confortinho, né? Mas não tem mais isso, né? Porque os problemas são complexos, as coisas estão muito rápidas, as mudanças estão muito rápidas. É isso, a gente... Tava seguindo um curso, né? Aí, pandemia. Aí a gente, por exemplo, no nosso caso ali na Casa Vigiana, teve que transformar tudo em digital. Todos os nossos produtos e serviços foram transformados de uma noite para o dia. A gente teve que aprender habilidades que a gente não tinha, aprender a trabalhar de forma colaborativa, que a gente é muito colaborativa, online, com outras ferramentas digitais. Então, teve muito essa provocação, assim, da gente ser... E aí, nessa ideia do generalista, no sentido de que você consegue jogar nas 11 ali, né? E a inteligência artificial é uma realidade, está incorporada, e fazer ela potencializar a sua habilidade humana, né? Eu acho que a gente ainda, isso não foi só agora no festival, né? Isso eu ouvi em muitas palestras que eu vou, né? Eu sinto mais uma sensação mais positiva, né, que a inteligência artificial ela pode nos fortalecer. A gente tem que aprender a usar, né, a fazer essa integração com ela para que ela nos ajude, né, a justamente enfrentar esses novos desafios que a gente não aprendeu necessariamente. E ficar com essa aprendizagem contínua, né, com essa curiosidade. Eu acho que esse é o maior desafio para as pessoas. Tem muitas pessoas que têm
realmente uma resistência, querem ficar naquela zona de... Não tem uma zona de conforto Não. no ambiente de trabalho. Não tem. Está sendo ameaçado constantemente. Minha pergunta era sobre a inteligência artificial, que a gente viu aí nos últimos 3 anos a explosão da inteligência artificial generativa, que é essa da criatividade, etc. Mas, assim, ela já vem aí há muito tempo por trás dos bastidores, fazendo, né, de smart cities, né, cidades inteligentes, a laboratórios, análise, né, de diagnósticos, né? Agora eu vou falar sobre a Julie Rush, que é uma das convidadas. Eu vi essa palestra, eu gostei muito. E ela fala sobre futuros ela ajuda as empresas nesse ambiente super volátil, né? Propondo uma nova maneira de encarar essas mudanças, misturando um pouco futuros possíveis, impossíveis e a morte, né? Ela é a doula da morte, né? E o que você achou dessa abordagem? Como é que vocês chegaram a ela? Uma curiosidade. Eu conheci ela. Eu fui no SXSW Edu, esse ano, que é um evento que acontece antes do SXSW. E é focado em educação. E ela tem um trabalho também como educadora, com crianças, Sim. inclusive. Então, fiquei encantada, porque ela é uma pessoa que fala de uma forma muito afetuosa sobre a morte, que é um tema pesado, né? Ela até falou do exemplo pessoal dela, da irmã, né? Exatamente, da onde meio que veio isso. Yeah. E aí, quando a gente está falando de futuro, tem um conceito de que o futuro não existe. Que o futuro vai acabar. Porque o mundo vai acabar. E aí é toda a história de ansiedade, né? Então, assim, esse trabalho da morte é muito interessante com o trabalho dela de futurismo. E aí ela fala também, né, de forma muito carinhosa, assim, a morte também não é só quando você perde um ente querido. Né? Um futuro que você desejou, que você não viveu, a gente vive mini-lutos ao longo da vida. Né? Então, ela traz isso e eu acho muito interessante. Assim. Então, para mim, foi muito encantador. E intrigante também, né? Uma doula da morte. Eu achei sensacional. Muito. Eu fiz, inclusive, uma oficina, né? A gente teve a palestra dela de fechamento. Aqui tem os cartões. Fiz uma oficina com ela. Isso aí é uma espécie de tarô. E aí é para você um objeto de facilitação ali de oficinas, de workshops, para você falar, né, de transições. Então, quando a gente também está falando fim das certezas, né, quebra de paradigma, tem morte aí, né? Tem fim, tem luto. Então, como é que você lida com isso? Essa coisa de você ter que se reinventar no seu trabalho. Tem morte aí. Morre um Beto, morre para nascer outro. Exatamente. Né? Com muito mais, agora, frequência, né? E aí você pode se preparar, você pode conversar sobre isso. Então, ela tem esse trabalho super interessante. E eu acho que ela fechou o primeiro dia, né? Então, acho que linka com várias coisas que a gente falou, né? Essa coisa da crise climática, né? Do fim do mundo, como conhecemos. Então, acho que é um link que faz muito sentido, né? Muito bacana. A abordagem dela para as empresas deve ser, assim, bem impactante. Sim, ela falou, né, que às vezes... Porque ela é da academia, né? Ela é da Universidade de Houston, que é uma universidade ali que tem todo um trabalho de foresight, né? De futurismo. Inclusive, ano passado, a gente trouxe o head lá desse departamento dela. Então, ela fala que, às vezes, assim... Ela fala assim, o bom é que eu sou da academia, então eu não tenho nenhuma marra, né? Eu posso chegar e falar... As verdades inconvenientes, ou fazer umas provocações, né? Porque é isso, as empresas, quantas empresas já morreram, né? Que ignoraram ali. Ela citou um exemplo da Texaco, tem as clássicas, a Nokia, Kodak, né? Então, assim, empresas que ignoraram ali. E... Que estava vindo no futuro, né? Exatamente. Então... Até o último, aí quando acordaram... E ela fala isso, nessas oficinas, quando você fala uma coisa que causa um mal-estar muito grande, um desconforto, não, você é louca, isso aí nunca... Aí ela falou, aí que você tem que investigar. Então... Tem uma recusa de ver a realidade, sim, né? Sim. E é isso, são cenários, né? Eu gosto muito de trabalhar assim, gente, são cenários, coloca ali na mesa, né? Não tem que ficar... focando só numa coisa, desejando. Você coloca ali e faz as ponderações, né, dos cenários. Assim. Falando de cenários, eu sei que tem um relatório que saiu, você não precisa falar assim, especificamente de cada um dos itens, mas assim, dá um spoilerzinho, uma geral pra gente. E explica o que é por favor, esse relatório que a Casa Firjan faz.
Então, a gente tem, esse trabalho é feito pelo nosso Lab de Tendências, né? Então, a gente, desde o começo do ano, então daqui a pouco a gente vai começar, o do ano que vem, a gente começa um trabalho bem multidisciplinar, que inclusive foi uma coisa que foi falado muito em vários painéis, essa importância da multidisciplinaridade. Então, a gente começa um trabalho para a gente chegar no final, a gente faz essa apresentação no Festival Futuros Possíveis, que são as 3 macro tendências que vão influenciar o próximo biênio, né? Então, agora a gente lançou o de 2025, 2026. E aí, a gente lança isso, faz uma palestra de macro tendências no festival, e aí tem um report também, que é um pouco até mais completo. E aí a gente tem essas 3 macro tendências, que eu não posso falar ainda quais são. Inclusive, lá, não sei se você viu, no festival, a gente tinha uns painéis também ali na Praça Amarela para o público votar Eu passei rapidamente. Na macro tendência que se identificou mais, Sim. enfim. Então, a gente tenta tornar aquilo vivo, interativo para o público. E aí, a gente vai mostrando ali sinais de mudanças daquela macro tendência e oportunidades para as empresas, para os negócios, né? Vai trabalhando. E aí, a gente tem... Assim, o que eu posso revelar a gente tem 2 vetores de mudança, né, que impactam muito, que são grandes impactos para essas transformações. Então, a gente tem o natureza sintética, né, que é um desses vetores, e as máquinas sensíveis. Então, assim, uma coisa que permeou todo esse trabalho é esse reconhecimento de múltiplas inteligências, né? Então, a mistura da inteligência humana, da inteligência maquínica e da inteligência da natureza. E como é que elas cooperam. Então, isso foi um conceito que fundamentou muito esse trabalho de macro-tendências e que é muito interessante, que foi ouvido em muitos outros painéis por outras pessoas, né? Essa relação, essa integração com outros seres, né? A gente até falou, não sei se assistiu o painel, né, sobre outras inteligências que não as humanas. Não, esse eu perdi. Muito legal. Esse, inclusive, é um americano, né, que falou? Não, esse foram 2 pessoas, 2 brasileiros. Então perdi. É o Fábio, do Museu do Amanhã, inclusive, que ele é biólogo e ele já tem é ecologista. Agora, não sei se ele... Eu acho que ele é biólogo e o Danilo. E o Danilo tem um trabalho muito interessante, que ele pega... Ele fez a demonstração, até mostrou num vídeo. Ele conversa com o rio. Então, por exemplo, um rio, né, ele tem ali informações nele. Então, ele coloca sensores no rio que medem uma série de coisas, transforma isso num chatbot para você poder conversar com o rio. Sim. E aí tem um trabalho de transformar o rio num avatar, porque, né, já tem todo esse reconhecimento dos direitos de outros seres, que não só os humanos, né, Então, ele fez essa demonstração. Então, essa provocação, né? Que, assim, não é só a gente, não é coisa centrada no humano, né? Legal. Esse reporte aí da Casa Firjan, o antigo, né? Agora é antigo, porque saiu novo, mas quem quiser, ainda está valendo, muita coisa está valendo. Válido, A gente fez um videocast com a Carol e... Carol Fernandes deve ter sido a Isabela. Isabela. Sim. Confiram lá que está no nosso playlist. Em breve a gente vai lançar ele, né? Legal. Quero saber. Queremos saber. Aí falou-se de letramento em futuros. O que seria isso, Bebel? Conta pra gente. Então, letramento digital, agora letramento em futuros. Isso, né? Você, do mesmo jeito que você faz um letramento digital, né? Você tem letramento racial, né? Tem letramento de futuros. Para você aprender a trabalhar, criar futuros, né? Trabalhar com o teu olhar para o futuro, né? Então, a gente tem na casa um curso de letramento de futuros, né? Que aí você vai mapear, né, sinais, identificar tendências ali, até construir cenários. A gente tem o jogo, que esse é um querido, assim, é uma oficina que a gente faz desde a primeira edição. A gente pegou nossa metodologia do Lab de Tendência, a gente gamificou. Então, temos um jogo de tabuleiro mesmo, para falar, que é até uma brincadeira, né? A gente usa uma coisa tão ancestral e analógica para falar do futuro, né? Mas é muito legal, essa é uma oficina que sempre faz muito sucesso. A gente roda essa oficina em empresas também, né? Que é esse jogo Futuros Possíveis, para pensar, por exemplo, tem empresa que às vezes pede para a gente fazer uma sessão desse jogo antes de fazer um planejamento estratégico, né? Então, você aprender ali é um trabalho de foresight, né? De você projetar ali, criar projeções ali sobre o futuro, né? E aí é claro que tem,
né? Você considera ali vários fatores, né? Tecnológicos, sociais, econômicos, políticos. Você vai trazendo isso, né? Vai vendo que linha você quer ir para uma coisa mais utópica, mais distópica, enfim. E aí você a gente faz esse jogo, né? Esse curso, e você vai aprendendo a fazer isso, né? E a gente tem também, para a empresa, né? Uma espécie de consultoria que é desenvolvimento de produtos e serviços baseado em tendências. Porque, né, às vezes acontece, o pessoal vê o report, né? A gente faz apresentações, depois a gente roda o estado todo do Rio, né, nas nossas regionais para as empresas, para o interior. E aí, o pessoal fica encantado, mas e aí? Né? Então, a gente tem um trabalho de pegar aquela tendência e entender como é que você traz ela para dentro da sua empresa. Tangibilizar ela. Você tem um desafio que você tem que aumentar ali um ticket médio, sei lá. Você é uma empresa de moveleira. Né? Você pode entender aquelas tendências que às vezes você acha que não tem nenhuma relação, né? E a gente vai guiando você num trabalho de você transformar aquilo numa oportunidade de negócio. Né? Então, não é ficar... É isso, a gente tem muito essa missão de trazer o futuro para o hoje. Né? Não é ficar ali parado no futuro, né? Não, é como é que aquelas tendências vão para o hoje. Inclusive, a gente fez, ano passado, um túnel da memória, onde a gente mostrava coisas que a gente falou no primeiro festival e que estavam alguma coisa ligada num noticiário. Né? Porque, às vezes, a reação é assim, nossa, mas por que vocês estão falando disso? Né? Por que vocês estão... A gente, na primeira edição, a gente sempre cita esse caso, que foi muito emblemático, a gente convidou um cyborg, que é o Neil Harbinson, que ele tem uma antena implantada na cabeça, ele ouve as cores, né? Então, nossa, mas por quê, né? Isso tem tudo a ver com essa questão da interferência da tecnologia nos humanos para performance, por exemplo, né? Tem implicações éticas. Então, a gente vai trazendo isso para as realidades das empresas, né? Para os dias atuais. Né? Esse ano foi feito o primeiro implante, né, cerebral pela empresa lá do Elon Musk, quer dizer, né, e várias outras, mas esse é o ano do implante. Ano que vem, vai pintar, cara, as pessoas vão virar ciborgues, né? E aí, como vocês são uma Casa Firjan, Rio de Janeiro, e esse é o Rio ETEC, queria saber como é que você acha, e vocês estão rodando sempre, né, vendo o estado e a cidade, como é que você acha que o Brasil e o Rio podem ser beneficiados por esses futuros que foram falados aí no evento? Olha, Beto, eu acho que, assim, primeira coisa é o conhecimento, assim, a gente tem essa missão de disseminação desse conteúdo, né, dessa ideia tanto de letramento de futuros, né, quanto de tendências, né, então são esses dois grandes enfoques, né, a gente fica lá catequizando, né, sobre essa importância de olhar, ainda mais, né, muitas vezes empresas têm aquele olhar muito a curto prazo, né, um futuro ali, no máximo, pertinho. Então, futuros possíveis é um futuro mais distante, né? Que a gente foca, sinais fracos, que estão ainda emergindo, né? E essa disseminação das tendências. Então, acho que esse é um primeiro ponto, né? Desse conhecimento. Isso que a gente falou no início, né? Das empresas se prepararem. Acho que a gente tem grandes desafios. Um grande desafio é mão de obra qualificada. A gente vê, né? Que tem essa lacuna aí entre pessoas que estão se formando sem emprego e empresas que não têm mão de obra para lidar com os desafios que ela tem. Né? Então, tanto assim na parte de tecnologia, inteligência artificial, quanto até competências mesmo. Né? E falam muito de competências socioemocionais. Né? Então, assim, acho que tem essa velocidade das mudanças aí. O Brasil é um país que está envelhecendo, isso foi também falado num dos painéis. E, diferente de outros países que já são países envelhecidos, né? Vários da Europa, o Brasil está envelhecendo muito rápido. Então, assim, 20, 30 anos está se tornando um país envelhecido. E o tempo das pessoas se programarem para isso, se recapacitarem, né? Então, isso é um desafio. A gente está diante de uma crise da Previdência, né? Então, isso tudo tem a ver com coisas que a gente fala ali, né? A questão intergeracional de trabalho, né? A gente teve também painel sobre isso, né? Sobre a longevidade. Ano passado a gente falou, o tema do festival do ano passado foi tempo, por exemplo, né? Então, acho que esses são alguns dos desafios que a gente tenta lidar, começando de uma forma que às vezes é isso, todo mundo fica encantado, né, com as tecnologias, as tendências, parece muito longe de inspirador, mas depois a gente traz para o hoje, para a oportunidade de impacto do hoje, né? Mas você acha que o Rio está... qual o caminho do Rio?
Perguntas de 1 milhão, né? Não, assim, seu feeling, Bebel, pessoa física. Assim, indústria criativa, tecnologia. Assim, aqui é um programa que fala muito de inovação e tecnologia. E muitos falam que o Rio é um celeiro de talentos. Sim, né? a gente... PUC, blá, 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 e que falta investimento. Blá. Como é que você vê isso? A gente tem um trabalho grande disso, né, de economia criativa e soft power, né? Então, de entender assim, qual é a vocação do Rio e as potencialidades do Rio. E é explorar isso, com certeza. O Rio é, né, um hub criativo. A gente tem, né, hoje, como a gente falou, vai ter um Diálogos Criativos do Rio. É um evento, mais um que a gente faz lá na Casa Feijão. Então, a gente fala muito disso, né? De como é que a gente potencializa. A gente tem trabalho de aceleração de startups. Então, a gente faz muito essa conexão. Eu acredito que o Rio tenha uma vocação. A gente tem questões, desafios políticos, acho que muito graves, né? Assim, é uma cidade muito complexa, né? O Rio de Janeiro, a questão da violência. A gente tem esse desafio de retenção de talentos também, né? Muita gente tem... Eu tenho viajado, assim, mês passado eu fui para alguns estados do Rio para fazer trabalhos e as pessoas têm medo de vir para o Rio. Assim, e até é uma coisa, né? Mas o Rio é turístico, né? Mas tem várias pessoas brasileiras que evitam ir para o Rio de Janeiro. Então, acho que são esse tipo de desafio. Mas eu sou mais para otimista. E eu acho que assim, o trabalho que a gente está fazendo é muito nesse sentido, né? De entender as vocações do Rio de Janeiro, a indústria criativa, né? Que gera muita economia, né? E potencializar isso, né? Legal. E também se falou muito no evento sobre as questões climáticas, né? Aí eu faço essa provocação. A tecnologia criada pela sociedade pode salvar o planeta dos próprios humanos? Como vai ser isso? Como é que a gente vai conseguir salvar o planeta? Né? Então, eu acho que aí faz a gente vai para aquela provocação de, assim, não é o humano o grande salvador, né? A gente tem que ouvir mais a natureza, né? Tem que aprender com a natureza. Isso foi uma coisa que foi falada num painel também. A natureza tem muita tecnologia, né? A tecnologia tudo que é vivo tem tecnologia para melhorar suas próprias condições de vida, né? Então, isso foi muito falado, né? Da gente ouvir né, como literalmente, né, ouvir o que a natureza está falando, né, o que uma alteração no rio, né, em taxas ali, o que nos dizem. Então, acho que tem essa questão. Isso foi uma coisa, né, que até falei que no report, né, esse reconhecimento das múltiplas inteligências, né, então não achar que... Né, nós sabemos tudo, ao contrário. E é claro que tem tecnologias, né, teve um painel super interessante falando de CRISPR, né, na agricultura. Então, explica para o nosso público o que é CRISPR. Eu não sou especialista, né, mas é uma forma de edição genética, né, é uma ferramenta que existe, que pode ser aplicada em diversos campos. E, nesse caso, no painel, era um painel que linkava saúde com agricultura, né, mas falava do uso dessa ferramenta. E justamente para, por exemplo, a gente tem aí uma estimativa de chegar a quase 10 bilhões de pessoas na face da Terra, né? Como é que vai alimentar todo mundo de forma qualitativa, né? Porque não é só a quantidade, a qualidade. Então, você fazendo edição genética nas plantas, por exemplo, né? Trazendo mais nutrientes, isso pode ser um caminho. Então, tem muita gente trabalhando nesse sentido, assim. E é claro... A gente falou também da questão de eco-ansiedade, né? Isso tem que aprender a lidar com isso. Acho que isso Teve o evento de Valença, né? Ontem ou anteontem. É horrível. Cara, primeira vez na escola. Tenho até conhecidos lá que eu fiquei preocupada, assim, né? Foi muito rápido. Um cara falou lá, cara, quando a gente recebeu o primeiro alerta do governo, já estava alagado há 3 horas. Né? É fogo. Então, para fechar, que o nosso tempo está acabando, eu queria falar... Quantas edições, então, já rolaram do... 7 anos fazendo o festival. Então, quais seriam suas considerações sobre essa edição e sua visão sobre as mudanças que estão ocorrendo? São 2 coisas aí. Então, essa edição, assim, acho que a gente ficou super feliz, né, de chegar nessa 7ª edição. A ideia do festival é fazer um festival mesmo. Então, a gente tem não só os painéis, as palestras, a gente tem oficina... A gente tem uma instalação de arte,
Não sei se você conseguiu visitar, Não. né? Zero hidrográfico, é linda. Depois, ela ainda está rodando legal. lá na casa, então são fazendo uma relação com as marés, né? Com a questão do zero hidrográfico, né? Da altura ali do oceano, e com a crise climática. Então, é uma obra que vai se mexendo ali com luzes neon. É de brasileiro isso? Sim, são dois artistas que a gente convidou. Então, tem isso. A gente teve uma instalação, as experiências imersivas, teve um show performance afrofuturista no final. Isso eu vi. Como é que é o nome dela? Bia Nogueira. Bia Nogueira, sensacional. Então, a gente tenta sempre fazer esse mix, né? Para você falar daquele assunto de diversas formas, né? Então, acho que isso foi muito legal. A gente teve a palestra de fechamento, não sei se você assistiu também, com o John Havens. Sim, com música, com tudo. E assim, uma palestra sobre inteligência artificial, onde tem uma pessoa tocando violão e fazendo o público cantar sobre amor. Mas ele é especial. Foi especial. ator, né? Exatamente. Então, assim, a gente tenta fazer um festival, né? A gente é um festival pequeno, né? Que a gente tem muita preocupação com a curadoria, com a narrativa. Né? É difícil, tem grandes festivais, o Rio está recebendo, né, grandes festivais de inovação. Então, como é que a gente consegue se diferenciar? É por essas narrativas, essa curadoria. Eu recebi um feedback lá que eu adorei. A pessoa falou, nossa, eu tô adorando. Eu olhei a programação, não conhecia ninguém. Então, assim, foi muito legal para mim, sabe? Então, a gente tem essa intenção, assim, né, de realmente provocar muitas reflexões. Então, acho que teve não sei se você viu também, teve uma demonstração ao vivo do Luiz Fernando Borges fazendo, chamou uma pessoa da plateia, ele é um jovem pesquisador de interface humano-máquina. Sim. Então, a gente falou um pouco mais, né, não é só o Elon Musk que está fazendo, tem brasileiros. Ele não tem. Abaixo de 30 anos, a gente ficou todo mundo assim, nossa, ele é muito novo, e já está fazendo, e fez uma pessoa conduzir um drone só mexendo o olho. E não é que tem uma câmera na frente do olho, não. Ele botou uns eletrodos na cabeça e ela ali, ao vivo, no palco, fez Pena essa... que não vi isso. Não, tá gravado, né? Isso que eu queria falar. Quem quiser olhar, onde vai ver isso? Então, na plataforma da Casa Firjan, né, que é www.casafirjan.com.br, tudo que a gente faz, praticamente tudo, a gente grava, no festival, as oficinas não, né, porque Sim. Ali são um momento mão na massa, mas fica tudo gravado. E desse ano já está disponível? Ainda não, mas muito em breve, assim, são as últimas edições. Mas isso, acho que, enfim, nas próximas semanas já vai estar. A gente fica brincando que é o Netflix da inovação, tem vários assuntos e é isso, a gente convida, tem a publicação também, né? O report daqui a pouco vai estar disponível também. Legal. Bebel Ocherry, da Casa Firjan, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você. Pessoal, vai lá dar uma olhada que vale a pena. Eu fui ao vivo, mas online também vai ser muito legal. Obrigada, muito obrigado. Beto. Obrigada. E até a próxima, gente.